Hoje, antes de mergulharmos em alguns dos ensinamentos da carta aos Colossenses, uma preciosidade escrita por Paulo durante sua prisão em Roma, teremos algumas informações sobre o contexto dessa carta e como suas palavras causam impacto em nossa jornada de fé, especialmente em tempos desafiadores como os que vivemos. Na mensagem anterior sobre Filipenses, exploramos a profunda alegria que permeia aquela carta de Paulo. Agora, em Colossenses, iremos adentrar em outra dimensão da fé cristã. Vamos descobrir juntos os ensinamentos e desafios que este livro nos oferece para fundamentar adequadamente nossa fé e direcionar da melhor forma nossa jornada. Não perca, será uma experiência enriquecedora. Contamos com seu like nesta mensagem, que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Nós teremos apenas esta mensagem para que possamos conversar a respeito de Colossenses. E por que eu digo que é conversa? Porque você pode participar. Faça isso através do espaço de comentários. Eu aguardo sim o seu comentário, com alguma coisa nova que aprendeu com esta mensagem, as suas observações, o seu testemunho, além, claro, das suas perguntas, e tão logo permita o Senhor, eu vou responder, para que possamos crescer no entendimento das coisas da Bíblia, e em especial nesta mensagem, a respeito de Colossenses. Pelo texto, parece que Paulo não esteve pessoalmente com aqueles irmãos, mas ouviu de sua fé por Epáfras, que teria levado a mensagem para eles. E Paulo se preocupa em animar aqueles irmãos, fortalecer o entendimento, deixar claro que devemos buscar a vontade do Senhor, mesmo que o mundo pareça ter mais destaque, porque nós aguardamos o destaque na revelação do Senhor. A luta em oração é declarada, confirmando a batalha espiritual que é travada e que em oração nós nos movemos espiritualmente nessa batalha. Logo, o exemplo que ele dá de sua forma de agir em oração nos confirma essa realidade, mostrando que nem sempre precisamos do desenvolvimento de um tema ou da explicação de algo complexo para falar de forma profunda e dar um determinado ensinamento. Há momentos que isso cabe, e nós vamos ter em nossas conversas temas e explicações com mais complexidade, mas, algumas vezes, o simples fato de falar o que está fazendo, de dar o seu testemunho de vida, já mostra algo importante, e podemos ensinar muita coisa com isso. Os colossenses se reuniam em uma cidade pequena da província da Ásia, cerca de 160 quilômetros de Éfeso. A igreja chegou naquela cidade por conta do ministério de Paulo, quando este passou 3 anos em Éfeso, entre 52 e 55 depois de Cristo aproximadamente. Atos dos Apóstolos 19, 10 e 20 e 31. Epáfras possivelmente era da cidade e se converteu com a pregação do apóstolo. Ele deve ser o fundador de Colossenses. Nós vemos isso em 1, 7, 8, 4, 12 e 13. Ele se converteu em Éfeso e levou a mensagem para a sua cidade. Logo, mesmo sem ir até lá, o ministério de Paulo permitiu a chegada do evangelho por lá. Estudiosos conservadores acreditam que essa carta foi escrita durante a primeira prisão de Paulo por Roma, por volta de 61 depois de Cristo possivelmente, quando essa prisão se tornou mais dura, depois dos dias do final de Atos dos Apóstolos. Em algum momento na prisão, Paulo foi solicitado por Epáfras, que contou com a participação de Tíquico e Onésimo para fazer esse pedido até Paulo, e aí ele prestou ajuda para lidar com uma falsa doutrina que ameaçava a igreja. Colossenses 2, 8 e 9. Aparentemente, essa heresia era uma mistura de paganismo, ocultismo, legalismo judaico e até cristianismo. O erro parece com uma antiga forma de gnosticismo, que ensinava a Jesus que Jesus não era completamente Deus e nem mesmo completamente homem, mas apenas um dos seres semidivinos que ligavam o abismo entre Deus e o mundo. Ai, ai, ai. Essa mistura de crenças era comum no mundo antigo, principalmente em situações em que havia dominadores. Roma até permitia alguma liberdade de fé aos seus dominados,
mas incluía sua forma de ver as coisas. Isso facilitava uma grande mistura de conceitos de fé e a prática religiosa passava por muitos problemas, pois as pessoas tentavam adequar ao máximo e para ter uma fé como o cristianismo, isso é complicado, pois nós devemos deixar as coisas, deixar os nossos entendimentos, a nossa própria vontade, nos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Em parte da carta, parece que Paulo se preocupa com deixar claro que não é possível misturar coisas espirituais. Nas mensagens que nós divulgamos aqui no canal do Ministério Compartilhando, sempre nos preocupamos com as informações que apontam na direção do estudo bíblico, mas sem descuidar da devocional, da aplicação do texto em nossa caminhada diária. Assim, se você ainda não fez a sua inscrição aqui no nosso canal, faça logo, ative as notificações lá no sininho e assim, a cada nova mensagem, nós teremos a chance de conversar mais um pouco, porque você deve receber o alerta para saber dessa nova mensagem. Aliás, mesmo que a carta tenha sido escrita depois dos dias de Atos dos Apóstolos, da mesma forma que já fiz em outras mensagens desta sequência de estudo devocional dos livros da Bíblia, enquanto conversamos mais sobre as cartas do Novo Testamento, eu faço mais uma vez a recomendação para que você assista às mensagens sobre Atos dos Apóstolos. Se você está acompanhando esta sequência desde o começo, já deve ter assistido. Claro que pode assistir de novo, se entender importante, mas se você chegou agora e encontrou este como primeiro vídeo porque pesquisava algo especificamente sobre Colossenses, ou por qualquer outro motivo ainda não assistiu às mensagens sobre Atos dos Apóstolos, na descrição nós temos os links para essas mensagens. O contexto histórico de Atos dos Apóstolos vale como contexto histórico para esta carta também. Então, mesmo que você queira apenas as informações sobre Colossenses e não pretenda acompanhar as outras mensagens desta sequência, eu recomendo que você acompanhe, mas cada pessoa entende como deve fazer as coisas, é claro. Eu ao menos recomendo que você assista às mensagens sobre Atos dos Apóstolos, porque ali tem informações que ajudam em cada carta do Novo Testamento e, claro, ajudam na compreensão de Colossenses. Registro que nenhum outro livro do Novo Testamento, nem carta, nem evangelho, nem texto histórico ou profético, nenhum, apresenta de forma mais completa a autoridade universal de Cristo ou a defende com tanto cuidado. O texto é escrito em um tom combativo, o que faz Colossenses ter uma certa semelhança com Efésios, em linguagem, em estilo e assunto. Esses argumentos ajudam na confirmação de que Paulo é o autor desta carta também. A revelação da pessoa e obra de Cristo fez Paulo dar algumas explicações ao longo desse texto. E que profundidade! Sua explanação nos faz entender que o Senhor é absolutamente tudo para nós. Ele é plenitude, completo, total, absolutamente tudo. Eu nem vou citar alguns versículos bíblicos, porque poderia repetir boa parte dessa carta, mas lemos em alguns textos a confirmação da autoridade de Cristo durante o texto de Colossenses. No final, Paulo registra que poucos judeus seguem com ele. Fala de Lucas, aquele que nós entendemos como o autor do Evangelho que leva o seu nome, também do livro de Atos dos Apóstolos, do qual ele também participou ativamente em muitas histórias, pois um leitor atento de Atos dos Apóstolos vai notar que há partes do texto que Lucas fala em primeira pessoa, se incluindo na ação. O companheirismo e o apoio são importantes e nós precisamos ter nesse exemplo, levá-lo em conta e praticarmos o apoio uns com os outros. Da mesma forma que, ao falar de circuncisão, Paulo está dando uma cutucada nos da circuncisão, nos judeus, deixando claro que mais importante é a circuncisão do coração que um mero ato externo. Ao falar de batismo de Cristo, ele pode dar uma cutucada aqui também. Uma coisa era o batismo de João, que os cristãos seguiram praticando como sinal da confirmação de arrependimento. Mas o batismo de Cristo era outro, era com o Espírito Santo.
Ao falar de ser sepultado com Cristo no batismo, muitas pessoas entendem que a forma correta de batismo é a imersão. Eu não vou entrar no mérito da forma de batismo, mas eu preciso pontuar que o batismo de Cristo não era com água, era com o Espírito Santo. E é desse batismo que Paulo fala aqui. Logo, só com uma interpretação errada, pode-se usar esse texto para defender uma forma de batismo com água apenas. Se Paulo fala da circuncisão do coração como mais importante que mero ato exterior, por que na hora do batismo ele estaria preocupado com o ato exterior especificamente? Ele fala do batismo com o Espírito Santo nessa carta. E ele segue deixando claro que o que deriva da aparência não é tão importante. Mais importante, na verdade, é a questão espiritual que nós temos com o Senhor, confirmando que ele está desenvolvendo uma ideia que vai para além do que é meramente aparente, mas se preocupa com o que é realmente espiritual. A ponto de dizer que não se deve levar em conta esses cerimonialismos ou ritualismos, nada do que aparece, pois isso não agrega ao espiritual. Se não for algo espiritual mesmo, brotando de um coração circuncidado e que busca a vontade do Senhor, nem mesmo usar a tática de isso pode ou isso não pode, vai dar algum resultado. Logo, não se deve perder tempo com falta de costumes, quando se pensa nas coisas lá do alto. O desafio para as pessoas daquela comunidade que Paulo escreveu está mantido para nós. É o da mudança, a conversão. E isso tem que ser suficiente para que façamos as coisas como quer o Senhor. E para isso não existe regrinha que nos aproxime. Porque nós podemos apenas fazer por fazer da regrinha. O que é necessário é ter compromisso verdadeiro com o Senhor. E aí, naturalmente, guiados pelo Espírito, deixamos o que não agrada ao Senhor. Esse é o desafio cristão. Que o Senhor nos capacite nessa caminhada e nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.